Bem-vindo ao nosso canal A Dor Nossa de Cada Dia, o espaço onde pacientes familiares e profissionais de saúde encontram ciência acessível e caminhos terapêuticos, acima de tudo, respeito à saúde humana. Mas, mais uma vez, recebendo convidados muito especiais, hoje mais um profissional de saúde que contempla o que nós trazemos aqui, que é ciência, que é trazer a verdade sobre os caminhos que podem melhorar a qualidade de vida. Hoje, nesse episódio, vamos trazer a nutricionista funcional Ana Paula Martins, que é uma especialista na nutrição clínica, esportiva, fitoterápica e genética. Ela atua na saúde da mulher, com foco em modulação hormonal, doenças autoimunes e também em suporte para atletas em provas de resistência. Muito obrigado pela sua presença. Que agradeço, é uma honra estar aqui, né? Por aceitar o nosso convite. Nesse mundo da nutrição, no mundo que eu trabalho, o mundo da medicina da dor, da longevidade, da qualidade de vida, a gente já entende que trabalhar médico isoladamente não funciona. E que muitos profissionais de saúde competem pela melhora da qualidade de vida e concorrem por esse meio da gente trazer o melhor para o nosso paciente. E eu esbarro, às vezes, com dificuldade do paciente entender isso, né? O quanto é importante a alimentação, os cuidados nutricionais. E tem muita demanda do próprio paciente pedir para nós médicos aplicarmos dietas, orientações nutricionais, e de fato nós não somos preparados para isso, né? Qual é o papel da nutricionista, do nutrólogo? Qual é a diferença de nutrólogo para nutricionista? Fala para a gente um pouquinho sobre isso, o quanto você pode contribuir com conhecimento em relação à longevidade, ao cuidado com a saúde, ao paciente portador de dor crônica, o envelhecimento da nossa população. Você vai poder contribuir com muita informação relevante para a gente, tenho certeza. Com certeza. É importante entender que alimentação e nutrição são palavras bem próximas, porém distintas. Se alimentar é diferente de se nutrir. Então, a visão da nutrição ela é um pouco mais ampla no que diz respeito não só à dor crônica, mas várias condições que esse paciente pode apresentar. Acima de qualquer coisa, a nutrição ela não vai olhar para a doença. Ela vai olhar primeiramente para o paciente por trás dessa doença e entender a causa daquela doença. Isso é muito importante. O paciente é um ser único, ele não é um diagnóstico, e entender a história clínica, a história genética, entender a rotina dele, a rotina de alimentação, a rotina de exercício, entender a fase da vida que esse paciente está passando é muito importante para que a gente tenha ali realmente uma forma de estar fazendo não só um plano alimentar, mas uma estratégia nutricional para esse paciente. Então, por exemplo, quando a gente fala de dor crônica, a gente vai avaliar acima de qualquer coisa os gatilhos que levaram ao desenvolvimento dessa dor. E o primeiro gatilho que a gente vai estar observando é o gatilho emocional. Eu atendo durante muito tempo pacientes com fibromialgia, com artrite reumatoide, doenças autoimunes, espondilite, e principalmente pacientes com doenças autoimunes têm associado ali um gatilho emocional relacionado a vários fatores que podem ter acontecido na vida dessa pessoa. E esse gatilho emocional sendo um estopim para o desenvolvimento dessa doença, e sempre que tem alguma condição ali emocional pode piorar ou agravar o quadro de dor. Eu atendo muito paciente com fibra, como eu falei, e é engraçado que a gente eu fico conversando, fico entendendo todo esse quadro do paciente, e a maioria tem um histórico de perda. Pode ser um falecimento de alguém importante, pode ser uma saída do filho de casa, aquela síndrome do ninho vazio das mulheres, né? Que estão ali com os filhos já saindo, indo para a faculdade, viajando, saindo do país, ou então uma demissão, ou então uma falência. Então tem sempre um histórico ali emocional muito importante como estopim dessa doença, né? E é importante que entenda que o alimento, ele não é só ali uma caloria. A gente tem uma informação que esse alimento vai passar para o paciente. E essa informação é muito importante. Então, se a gente olhar somente a nutrição como X calorias, quantidade de carboidrato, proteína e gordura, isso é muito fácil. Eu preciso entender qual alimento
é importante para esse paciente? Qual é a função desse alimento nesse paciente? Porque eu posso ser uma paciente com artrite reumatoide, você pode ser um homem com artrite reumatoide, mas aquele alimento que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, toda essa investigação é muito importante. Quando a gente pensa nos gatilhos emocionais, por exemplo, entender se o paciente dorme bem é importante para um paciente que tem dor crônica, para um paciente que tem uma enxaqueca. A gente sabe que um paciente que não dorme é um paciente que tende a ter mais dores pela manhã, que ele acorda mais enrijecido. Então, eu preciso fazer um plano alimentar onde eu contemple ali alimentos que melhorem a produção de serotonina e, posteriormente, aumente a produção de melatonina para que ele durma. Mas não é só isso, eu preciso ver a rotina também desse paciente, porque hoje não basta ser nutricionista, eu tenho que arrumar essa rotina, eu preciso incentivar que ele tenha uma boa higiene do sono também, para que ele durma bem. Então, esse olhar no todo do paciente é muito importante e é isso que a nutricionista hoje faz. O que você me perguntou em relação ao nutrólogo? O que é um nutrólogo? É um médico que fez uma especialização em nutrição, mas ele não pode prescrever dieta. O único profissional hoje habilitado na prescrição de dieta é o nutricionista. O nutrólogo ele vai entender um pouco mais sobre os alimentos, sobre suplementos alimentares, sobre vitaminas. Então, por exemplo, é comum um paciente com dor crônica, ele ter ali um gatilho emocional que vai afetar diretamente esse sistema imunológico. A gente sabe que o arcabouço imunológico da pessoa é o intestino. E esse intestino alterado, se eu der um alimento que piora essa função intestinal, eu fragilizo ainda mais esse sistema imunológico, né? Então, eu preciso também dar suporte a esse sistema imunológico. Existem vitaminas que dão esse suporte, vitamina D, zinco, vitamina A, vitamina C. Então, se eu tenho um paciente que tem uma vitamina D que está extremamente baixa e ele precisa de uma dose alta, quem vai fazer isso é um médico. Tanto o médico que é um nutrólogo ou qualquer outro médico. Então, existem ali vitaminas que têm doses que o paciente precisa em doses mais altas que o nutricionista não pode prescrever. E aí a gente encaminha para um médico ou para um nutrólogo. Então, essa parceria, Ana, ela é muito importante, Sim, né? Com certeza. Eu acho que ninguém é suficientemente bom para tratar paciente de dor crônica sozinho. Pegando essa dica sua em relação a processo inflamatório, você falou duas coisas que são muito importantes. Paciente de fibromialgia, paciente de fibromialgia primária, é um paciente que tem um quadro disfuncional, né? É assim que a Sociedade Mundial para o Estudo da Dor entende, que é uma dor nociplástica. E frequentemente tem uma síndrome do intestino irritável. Sim. Né? Então, como é que você gere esse tipo de situação? Um paciente fibromialgico verdadeiro, fibromialgia primária, dor nociplástica, em que ele tem uma síndrome do intestino irritável, com seus vários fenótipos, digamos assim. Como é que é a sua gerência sobre isso? E depois, no segundo tempo, nós vamos falar um pouquinho das espondiloartroplatias verdadeiras, em que nós temos realmente um acometimento articular, associado a uma doença gastrointestinal. Vamos falar nessa primeira fase especificamente sobre isso. Fibromialgia primária, paciente com síndrome do intestino irritável. Então, quando a gente pensa em síndrome do intestino irritável, a gente está focando nessa parte emocional que atinge muito esses pacientes e principalmente em alimentos que pioram todo esse quadro. Então, a gente está falando ali dos alimentos que são altamente fermentáveis. Então, a gente vai trabalhar com uma dieta mais low FODMAP para esse paciente. E entender dentro dessa dieta... Quer falar um pouquinho? Porque eu não sei se todo mundo está acostumado com essa sigla, que é uma dieta muito interessante, né? Já está bastante tempo aí descrita, mas talvez a minha plateia não esteja tão acostumada a ouvir essa sigla. Você pode falar um pouquinho sobre essa dieta? Resumidamente, é uma dieta onde vai excluir da alimentação alimentos que têm um poder mais alto de fermentação nesse paciente. Isso tem evidência? Tem evidência científica relacionada a isso, como quando você falou da questão do intestino, acabou de sair agora um artigo onde um número de pessoas foi estudado durante quase 13 anos, onde colocou-se ali para essas pessoas uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, alimentos de pacote, pão de pacote, né? E o que foi observado? Um aumento
de doenças inflamatórias intestinais. Então, foi um público avaliado durante 13 anos, onde houve o desenvolvimento ali de retocolite, doença de Crohn, nesse público avaliado. Então, essa alimentação pode trazer esses prejuízos ao intestino. Mas a dieta Low FODMAP são muitos alimentos ali, Sim, né, que tem esse sim. poder de fermentação. Então, inicialmente, a gente retira esses alimentos e depois de um período, dependendo do paciente, a gente vai reintroduzindo esses alimentos para entender qual o alimento que traz mais prejuízos a esse paciente, que piora a qualidade de vida desse paciente. Então, não é uma retirada total. No início, a gente retira tudo e depois a gente vai fazendo a reintrodução. Por exemplo, o abacate, ele tem Low FODMAP. Só que, para mim, pode ser que eu não tenho ali nenhuma alteração quando eu como abacate, mas você tem. E aí você já vai trabalhar o quê? Quantidade e a quantidade do abacate e quantas vezes também você come durante a semana esse abacate. Porque talvez se você comer uma quantidade pequena na segunda-feira e voltar a comer essa quantidade na quinta, você não vai sentir nada. Mas se você come de forma periódica, você pode ter uma alteração. Então, sempre a gente vai estar investigando de forma individual. É uma dieta que requer muito trabalho do paciente inicialmente, muita restrição, mas depois que ele descobre o alimento ali que piora toda a síndrome, ele melhora muito a qualidade de vida. E na maioria das vezes o paciente, ele já nem quer mais comer aquele alimento, porque ele já entende que é ruim, né? E você sabe que, assim, na minha experiência de tantos anos cuidando de pacientes com dor crônica, o que eu vi nas abordagens nutricionais para paciente de dor crônica, mesmo não fibromiálgicos, foi que teve o melhor resultado. Sim. Hoje as dietas mais estudadas em relação à dor crônica é a dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma dieta que contempla ali o consumo de gorduras boas, evita-se muito gorduras saturadas. Quando eu falo gordura boa, eu falo de abacate, azeite, oleaginosas, vegetais, legumes, um prato muito colorido, uma restrição de carne vermelha, trabalha-se mais com peixe, pouca quantidade também de frango, mas hoje é a dieta onde a gente tem ali uma ação mais efetiva na redução não só de dores crônicas, mas também quando a gente pensa em saúde da mulher, endometriose, menopausa, hoje uma das estratégias mais estudadas e com evidências científicas. Queria te pedir um paralelo. A dieta mediterrânea e a famosa dieta anti-inflamatória. O que está nas duas, o que não está nas duas? Faz um apanhado geral, assim, para a plateia que não conhece os detalhes, né? Fala um pouquinho mais para a gente fechar esse assunto. Ficou muito conhecido esse termo dieta anti-inflamatória. Isso. Na verdade, a dieta anti-inflamatória é essa dieta onde contempla esses alimentos de verdade, comida de feira, né? Onde contempla ali a evitar essa gordura saturada em excesso, alimentos ultraprocessados que entram ali dentro de uma dieta inflamatória. Então, hoje, o que a gente tem de alimentos inflamatórios? Açúcar, ultraprocessados, farinha refinada, que são esses alimentos inflamatórios, alimentos com corante, alimentos com excesso de adoçante. Então, eu vejo que muita gente fala assim, eu vou comprar um requeijão normal ou um requeijão light? O requeijão light não é melhor do que o requeijão normal. Ele pode ter ali substâncias que não são tão boas para você, uma série de conservantes, uma série de espessantes, que vai ter um prejuízo inflamatório ali para o teu intestino, por exemplo. Então, na verdade, é essa dieta onde a gente come comida realmente de verdade. Eu costumo falar com o meu paciente que é aquela alimentação colorida no prato, onde a gente tem 2, 3 tipos de vegetais, de legumes, onde a gente tem as gorduras boas, é um bom azeite, é um abacate, é uma oleaginosa, é uma proteína ali de boa qualidade. Então, isso é uma dieta anti-inflamatória e mais próximo disso é a dieta do Mediterrâneo. E nessa situação específica, por exemplo, eu sei que teu público é um público muito feminino e a gente tem várias etapas da vida, né? Então, das dores mais comuns das mulheres mais jovens, a gente tem as dores pré-menstruais, somente a cefaleia pré-menstrual é muito comum, as cólicas intensas, os hiperfluxos. Tem alguma dica para dar para essa mulherada? É muito importante também, o que eu sempre converso com as minhas pacientes, que nós mulheres somos cíclicas. Então, a gente vai estar mudando de acordo com o nosso ciclo menstrual para aquelas mulheres que menstruam.
né? Tem até música famosa sobre isso, né? Mulher de fases. A produção vai dar aí. Mas é importante que a gente entenda que a gente não é robô e a gente não é igual ao homem. Nossos hormônios ciclam e não é linear. Então, é normal ter um pouco de cólica ali antes da menstruação, porque a gente está descamando. Então, é normal a gente se sentir um pouco inchada, às vezes uma dorzinha de cabeça. O que não é normal é uma enxaqueca que te impossibilite sair de casa, que é uma cólica que te piora a tua qualidade de vida. É um fluxo tão intenso que você não consegue fazer nada. Isso não é normal. E a nutrição é a engrenagem de tudo isso. Quando a gente estuda a saúde da mulher, dentro de uma pirâmide de prioridades, a alimentação é a base dessa pirâmide. Então, quando a gente pensa numa TPM, a gente entende que esses hormônios, estradiol e progesterona, eles estão mais desregulados, eles estão mais baixinhos. Então, entendendo que eles estão mais baixos, a gente precisa propiciar para esse paciente alimentos e nutrientes que tragam essa regulação. Então, é comum que a paciente tenha uma redução de serotonina. Toda mulher tem menos serotonina que o homem, isso é normal. Mas no período pré-menstrual, a serotonina tende a cair mais. E a gente sabe que essa alteração de serotonina pode levar a um quadro também de enxaqueca. Então, colocar ali alimentos que melhorem a produção dessa serotonina é importante para que ela melhore esse quadro de enxaqueca. É claro que a enxaqueca tem vários fatores, né, que precisa ali ser estudado. Um desses fatores são os fatores hormonais. Entender se não existe ali também uma hipersensibilidade alimentar, uma intolerância alimentar que eleva também as chances dela ter ali um quadro de enxaqueca. É muito comum também nessa fase a mulher dormir menos. Então, eu sempre converso com a minha paciente, como que é o período pré-menstrual? Como que é o sono? O meu sono fica um pouquinho desregulado, Nutri. A mulher que não dorme é a mulher que tende a ter mais enxaqueca pela manhã, se ela já tem uma predisposição a ter. É engraçado que eu vi recentemente um artigo científico mostrando que todo paciente com enxaqueca tem uma deficiência de magnésio. Só que no quadro, quando a enxaqueca está instalada, o magnésio tende a cair mais ainda. Então, se eu já sei disso, para essas pacientes, eu vou estar dando ali mais alimentos que são ricos em magnésio para melhorar um pouco esse quadro de enxaqueca. Então, por isso que a gente fala dessa base nutricional no tratamento dessas dores. Essa realidade do magnésio, você está falando, durante muitos anos a gente repõe magnésio sistematicamente para todos os pacientes de dor crônica. Por vários mecanismos analgésicos, inclusive de sensibilização central. Isso foi notório durante muitos anos. Eu queria algumas dicas. Você falou a respeito da TPM, você falou da cólica menstrual, da cefaleia pré-menstrual, que é uma cefaleia muito comum nas mulheres. Dica, o que comer? Então, nesse período, primeiro, controlar a carga glicêmica. Alimentos com alta carga glicêmica levam também a um quadro de aumento de dor. O que é isso? Muito açúcar, muita farinha, muito doce, que é o que a mulher costuma procurar nessa época. Colocar ali cacau, que cacau é ótimo, é rico em magnésio. Quando eu falo cacau, gente, não é chocolate, é o leite, né? É chocolate acima 70% cacau. Abacate, alimentos ricos em triptofano, lentilha, grão de bico, iogurte, tudo isso melhora a produção de serotonina, que vai melhorar a produção ali de melatonina. Tá com um quadro muito de dor, a gente pode trabalhar com o chá de gengibre é ótimo, é um analgésico, é um anti-inflamatório, melhora também o quadro de dor. Ótimas dicas, né? Incrível, né? Muito bom. E me diga uma coisa, numa fase mais avançada da vida, né? Ou seja, já temos uma mulher de fase que já está, aquele ovário já está falindo, já está entrando numa fase pré-menopausa, e aí já são outras dores. Sim. Né? Então já são fogachos, já são calores, já são sono irregular, já tem um outro quadro miofascial, né? Tem dica? Na mulher, nesse estágio de climatério, menopausa, a gente já tem uma bagunça ali de hormônios, né? Horas esse estradiol tá baixo, a progesterona tá ali em queda avançada. Para essas mulheres, primeiro, existe um quadro de redução de massa muscular muito grande, então ter uma alimentação com aporte proteico adequado é muito importante. E quando eu falo aporte proteico adequado, é em torno de 1,6 do teu peso. Então, é pegar teu peso, multiplicar por 1,6, é a necessidade de proteína que ela tem que consumir ao longo do dia, não só para formar músculo, mas essa proteína
vai ser digerida, vai ser transformada em aminoácidos, e eu preciso de aminoácidos para formar neurotransmissores. Então, se eu tenho queda de estradiol, progesterona, eu vou ter desregulação também de produção de neurotransmissores, e eu preciso desses aminoácidos que vêm dessas proteínas, por isso que aumenta-se também a necessidade de proteína nessa fase. Eu tenho que entender que essa mulher, depois que ela entra na menopausa, ela tem mais chance de desenvolver, por exemplo, uma osteoporose. Então, eu preciso ali controlar o consumo de cálcio, preciso ver como que está a vitamina D desse paciente, preciso ver como que está o magnésio, que faz parte de todo esse metabolismo ósseo, e entrar com fitoestrógenos. Então, é muito importante. O que são fitoestrógenos? São alimentos que a gente tem, fitoterápicos, que têm uma aparência química igual ao estradiol, igual à progesterona. Então, todo hormônio, ele é um mensageiro, ele passa uma comunicação para o nosso corpo através da conexão a receptores. Então, eu tenho plantas, eu tenho alimentos que se parecem quimicamente com esse hormônio, que consegue se conectar a esses receptores, passando essa informação, que esse hormônio que a mulher não produz, ele consegue fazer esse papel. Então, a gente entra ali com o tofu, né, com a soja fermentada, a gente entra ali com a linhaça, que tem um papel ali de fitoestrógeno importante, com o inhame. Então, tem vários alimentos, né, que a gente pode estar trabalhando, a amora, o trevo vermelho, que são chás, ou a gente trabalha em forma de cápsulas com essa paciente, para ter essa ação ali na modulação, que a gente fala hormonal da paciente. As sementes, semente de abóbora, a gente vai estar trabalhando muito nessa fase para a modulação da progesterona. A gente sabe que a cada ano que a gente faz aniversário, especialmente depois dos 40, depois de 50, a gente vai perdendo massa muscular, é a tal da sarcopenia. E que, especialmente depois da menopausa, aí mesmo que ladeira abaixo. A ladeira vai abaixo. E muitos consideram que mesmo você comendo adequadamente dentro desse cálculo seu de 1,6 de proteína, isso não é suficiente e você vai precisar repor através de whey, você vai precisar de uma reposição de aminoácidos mais fáceis de serem absorvidos, que mesmo você usando uma quantidade de proteína animal ou vegetal, você não vai conseguir. O que é fato, o que não é fato, quanto tem que ser? Dá uma dica pra gente. Então, eu costumo falar com os pacientes que o nosso corpo não quer proteína, ele quer aminoácido. Então, você precisa digerir essa proteína. Então, muitos pacientes não têm uma capacidade para digerir essa proteína, seja porque ele usa um inibidor da bomba de próton e não digere bem essa proteína, seja porque ele não tem enzimas realmente digestivas, ele come tão pouco proteína. Eu costumo falar que o nosso corpo, ele funciona conforme demanda. Então, se você come X proteínas e quer aumentar 3 vezes X, você não tem enzima para digerir essa proteína toda. E ela não vai ser transformada em aminoácidos. A gente pode criar um outro problema. Essa proteína chega mal digerida no intestino e eu aumento ali a possibilidade de ter um intestino mais permeável por conta disso. Então, o uso das suplementações, elas entram justamente para ajudar o paciente a chegar nesse aporte proteico que ele precisa ao longo do dia. Então, o whey é um desses suplementos. Hoje, para pacientes que têm muita dificuldade na digestão proteica, os aminoácidos essenciais, eles são maravilhosos. O que é um aminoácido essencial? Uma proteína que foi digerida e já tem ali o aminoácido pronto para ser absorvido. A gente já tem vários hoje no mercado, fazendo esse papel já de pré-digestão dessa proteína. Então, a suplementação ela vai entrar realmente quando, através da dieta, a gente não conseguir chegar e bater essa meta de proteína ao longo do dia. Mas não é obrigatório. Você, com uma boa orientação nutricional, não. Consegue sem a necessidade de uma reposição. Sem a necessidade, a gente consegue, fazendo ali, e o mais importante, né, o fracionamento dessa proteína ao longo do dia. Não adianta você... Como deve ser? O ideal é que você, em todas as refeições, tenha um pouquinho de proteína. Então, uma mulher, por exemplo, de 60 quilos, ela tem que consumir basicamente em torno aí de 100 a 120 gramas de proteína ao longo do dia. O ideal é que a gente coloque isso de forma fracionada, e 4 refeições de 30 gramas de proteína nessas refeições. O que são 30 gramas de proteína absorvida? 100 gramas de frango tem 30 gramas de proteína. Um ovo tem 6 gramas de proteína. Então, às vezes, o paciente tem que comer 30 gramas de proteína de manhã dentro desse fracionamento e come um ovo.
achando que o ovo é o alimento mais proteico do mundo. Tem 6 gramas de proteína no ovo, né? Então, fazer esses ajustes, eles são importantes. Às vezes é fácil bater a quantidade de proteína no almoço e no jantar. Come 100 gramas de frango no almoço, 120 de peixe no jantar, você já tem ali 60 gramas. Mas passa batido ali no lanche da tarde, porque tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, aí o uso dos suplementos, eles são bons para isso. Sim. Porque tem uma forma prática, você tem ali consumir a proteína que você precisava naquela refeição, entendeu? Existe uma realidade coletiva a respeito da creatina. A creatina deve fazer parte dessa reposição junto do whey. E talvez seja um dos suplementos mais estudados. Mais estudados, sem dúvida nenhuma. O quanto a creatina pode ajudar? Né? Onde tem perigo no uso da creatina? Hoje tem muitos estudos. Eu acho que depois que ela foi para consulta pública, né, e ela voltou ali a ser possível ali a prescrição de creatina no Brasil, em 2010 que ela voltou a poder vender a creatina, vieram muitos estudos relacionados à creatina, não só em performance física, né, que já está bem consolidado, mas também na melhora de dores, melhora de função cognitiva em idosos, melhora de resistência à insulina. Então, tem muitos estudos, muitas evidências relacionadas à creatina. Tem muitos estudos também em relação a pacientes, porque muito foi-se o medo em relação a pacientes renais, né, em relação à creatina. Também não foi demonstrada nenhuma alteração em relação a rim, em relação a essa creatina, até mesmo em pacientes que não tinham um rim, já foi avaliado. É claro que um paciente que já é renal tem que se avaliar com carinho o uso dessa creatina, mas hoje é um dos suplementos que tem ali mais evidência e mais segurança em relação à prescrição, né? E em relação à reposição do whey, o whey do leite e o whey da carne, tem diferença de qualidade, de carga proteica? Quando se opta por um, por outro? A proteína da carne e o whey protein, que é o soro do leite, as indicações ali realmente vão ser de acordo com a individualidade do paciente. Tem paciente que não tolera a proteína do leite, tem uma alergia à caseína, ou tem uma digestibilidade ruim com whey, aí a gente vai para a proteína da carne, ou vai para a proteína vegana, né, as bebidas veganas, proteicas, proteína da ervilha, proteína do arroz. Então, é mais de acordo com a sensibilidade do paciente, realmente. E aí é como? Tentativa e erro, tentativa e acerto? Tem pacientes que já vêm... algum teste que você deve fazer antes, alguma prova? Tem pacientes que já vêm usando, falando que sente distensão abdominal, que não se sente bem usando, ou pacientes que já vêm com um quadro de alergia à caseína, e a gente não vai prescrever o whey, vai prescrever a proteína da carne ou a proteína vegana. E até mesmo a proteína vegana, tem pacientes que têm sensibilidade, por exemplo, à ervilha, e a gente vai usar outro tipo de proteína vegana, né? Então, é muito relacionado a essa sensibilidade mesmo, relatada pelo paciente mesmo. Você levantou uma questão que eu achei muito importante, e você fala muito pouco aqui, né? Todo paciente que toma 2, 3, 4 remédios usa algum tipo de protetor gástrico, entre aspas, que é geralmente o inibidor de bomba de prótons, né? E vem casamento feito com isso, toma 5 anos, 10 anos, né? E toma para proteger o estômago, né? Uma coisa assim meio inconsciente coletivo. E esses pacientes têm atrofia definitiva da mucosa gástrica, tem acloridria, e isso prejudica muito, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que essa acloridria, essa atrofia da mucosa gástrica pode prejudicar em relação à absorção de que tipo de nutriente e como a gente sai dessa enrascada. Então, primeiro questão é que todos os inibidores da bomba de prótons, o ideal é que todo mundo saia e entenda que tem data para começar e data para terminar. Não é achar que ele nunca pode ser tomado, mas a prescrição dele via médico, ela tem que ser direcionada para isso, começo, meio e fim, porque o paciente acha que pode em qualquer lugar comprar e tomar pro resto da vida e tá tudo bem, né? Então isso tem que ficar bem claro. O uso dos inibidores da bomba de próton, eles inibem a absorção da vitamina B12. Então, leva um quadro crônico ali de deficiência de vitamina B12. Então, é muito importante que o paciente saiba disso. E a vitamina B12, ela está associada a N condições do nosso corpo. Deficiência de vitamina B12 está associada a aumento de homocisteína. Aumento de homocisteína está relacionado a aumento, por exemplo, de enxaqueca, né? Risco de trombose. Deficiência de B12 está relacionada também a aumentos de fraqueza muscular. Então, a gente tem que entender que os inibidores causam esse tipo de deficiência principalmente. Outra questão,
uma digestão ineficiente de proteína. Então, o paciente come uma proteína, ele acha que está batendo a meta de proteína ao longo do dia, mas essa proteína não está sendo quebrada da forma correta, ela não está sendo ali transformada em aminoácidos da forma correta. Essa proteína vai chegar no intestino, esse intestino, entre aspas, as bactérias ali do intestino, elas vão, entre aspas, se alimentar dessa proteína, aumentando ali um quadro de permeabilidade intestinal alterada. E você pode até mesmo desenvolver um quadro de SIBO, que é pouco falado, né, por conta do uso de um inibidor da bomba de próton. E como é que a gente faz essa reposição de B12? Que eu vejo muito comumente o pessoal usando grande quantidade de B12 por um prazo muito longo. E quando a gente faz o levantamento desse paciente a nível laboratorial, é frequente estar acima de 2.000 na contagem do laboratório, né? A vitamina B12 tem um grau de toxicidade, a gente sabe disso, né? E assim como o uso de protetores gástricos, B12 ficou, tipo assim, é bom para a saúde tomar B12, bom para a saúde tomar vitamina D, e é bom para a saúde tomar cálcio, e fica meio no inconsciente coletivo, né? Ou seja, enquanto a gente não tiver uma legislação que permita que a gente tenha um controle mais sobre o consumo de nutracêuticos que não são inocentes, nem medicamentos que não são inocentes, como anti-inflamatórios, por exemplo, e os próprios inibidores, né, de bomba de próton, a gente não vai ter controle sobre isso. Com certeza. E nem tudo que é natural, ele pode ser usado à vontade, né? Então, eu vejo que tem, por exemplo, fitoterápicos que são só de prescrição médica, por exemplo, ginkgo biloba. Eu não posso prescrever ginkgo biloba, está certo não poder prescrever, mas o paciente pode ir na farmácia comprar. E a gente sabe que o ginkgo biloba não pode ser tomado junto com o anticoagulante, o paciente não tem noção disso. O ginkgo biloba, ele pode estar associado também a crises serotoninérgicas, porque não pode tomar junto com inibidores da recaptação de serotonina. E o paciente acha que é natural usar um ginkgo biloba, tudo bem, né? Então, quando o paciente já vem usando, eu falo, gente, nem nutricionista pode prescrever, é só médico. Então, não é para sair comprando fitoterápico como se fosse... E aí, não é só fitoterápico. Tem anti-inflamatórios que o paciente pode comprar sem prescrição. Então, realmente tem que ter uma regulamentação em relação a isso. Você me fez outra pergunta, em relação a B12. O excesso de B12, a gente tem um exame hoje de metabolômica, onde a gente avalia o ácido metilmalônico. O que é o ácido metilmalônico? Ele é um produto ali da absorção dessa B12, pra gente ver o quanto de B12 realmente esse paciente está absorvendo, porque às vezes é isso, tem 2.000 de B12, mas ele absorveu muito pouco dessa B12, e esse excesso de B12 vai trazer consequências para o paciente, essa B12 que não está sendo absorvida. Então, a avaliação de exames laboratoriais e entender o quanto que essa B12 está e monitorar realmente essa necessidade é muito importante, né? Muito bom. Vou te chamar aqui para a gente quebrar uns paradigmas, né? Uns mitos e umas verdades, né? Acho que isso é muito, muito bacana. Cafeína e dor de cabeça. Cafeína demais, cafeína de menos. Quanto é cafeína? Quem tem cafeína além do café? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, é comum medicamentos para enxaqueca ter ali cafeína. Em doses baixas, ela pode até melhorar ali um quadro de enxaqueca. Mas o excesso de cafeína, ele pode piorar o quadro ali de enxaqueca. Pode ter uma vasodilatação ali de rebote, piorando esse quadro de enxaqueca. Mas não é só café que tem a cafeína, a gente tem chá preto que tem cafeína, a gente tem os energéticos que as pessoas tomam, né, de forma liberada, assim, o dia inteiro tomando energético. Fala uma curiosidade pra gente, um energético desse tem quantos cafezinhos dentro? Olha, o energético ele vai ter em torno de 200 miligramas de cafeína, um cafezinho pequenininho, ele tem em torno ali de 75 miligramas de cafeína, então é uma dose super alta. E não só energético, pré-treinos, né? Então, pré-treinos tem em torno de 200, tem pré-treino que tem 400 miligramas de cafeína. É muito alto. E fora isso, quando você tem um excesso no consumo de cafeína, você tem ali uma alteração no eixo ali do cortisol. E alterando esse cortisol, naturalmente você piora a tua qualidade de sono. E um paciente que não dorme vai ter uma enxaqueca, muita chance de ter enxaqueca no dia seguinte, né? Então,
tem que ser avaliado. E fora, assim, quando a gente pensa... Hoje a gente já tem estudos, testes genéticos, que a gente avalia a metabolização da cafeína. Então, tem pessoas que são os metabolizadores lentos de cafeína e outros rápidos. Perfeito. Então, entender também como que você metaboliza essa cafeína é importante para o uso também adequado da quantidade de cafés e da quantidade de cafeína adequada para você ao longo do dia. Eu vejo pessoas que tomam um cafezinho no jantar, Dorme. não consegue dormir. E tem outros que E dormem. tem gente que toma um café, deita e dorme do mesmo jeito. Exatamente. Não é verdade? Como as pessoas são maravilhosamente diferentes, né? Então, pessoas que estão acostumadas a tomar muitos cafezinhos durante o dia, como eu, que eu tomo vários cafés durante o dia, e se ele passar alguns dias sem tomar cafezinho, ele pode ter dor de cabeça por abstinência? A maioria dos pacientes relata, né? Aumento de dor de cabeça pela falta do café. Pela abstinência, é isso mesmo. E uma coisa que está meio na moda, mas em algumas situações a gente prescreve até de forma terapêutica o famoso jejum intermitente, né? O quando ele é bom, quando ele não é bom e como é que você indica isso? O jejum intermitente hoje talvez seja a estratégia, junto com a dieta do Mediterrâneo, mais estudadas em relação à longevidade. Tem um estudo bem bacana com 2 macacos, não sei se você já viu esse estudo, que fizeram restrição calórica. O que fez restrição, tinham as mesmas idades. O que fez restrição calórica com o jejum intermitente, a aparência dele era muito mais nova do que o macaco que comeu ali várias vezes ao dia, né, sem fazer o jejum. Então, tem muitas evidências mostrando relação do jejum na redução de marcadores inflamatórios, na redução de peso, né, por conta ali do achatamento da insulina. O jejum em relação à associação ao tratamento também de câncer, porque tem ali uma ação de autofagia, né, o ganhador, um prêmio Nobel, acho que foi em 2016, mostrou justamente esse estudo, essa autofagia, as células doentes do nosso corpo se alimentando delas próprias durante o processo de jejum, né, então é muito bacana. Só que não é para todo mundo também. Então, por exemplo, uma mulher na menopausa que não está dormindo bem, né? Tem um quadro de insônia por conta da menopausa, acorda por conta de muitos calorões. Ela vai acordar com cortisol mais alterado. E esse jejum não vai ser benéfico para essa mulher, né? Então tem que ser ali avaliado, caso a caso, a indicação do jejum. Uma mulher sarcopênica que não está dormindo, acorda com cortisol alterado. Esse cortisol é um comedor de músculo, piora toda essa perda de massa muscular. Se eu fizer jejum com essa paciente, ela vai piorar, né? Então, é uma indicação bem individualizada em relação ao jejum também. E em pacientes diabéticos, por exemplo? Também não é indicado o jejum intermitente. Tanto diabetes tipo 1 quanto tipo 2? Principalmente tipo 1. O tipo 2, dependendo do paciente, se está muito descompensado, não. Se está compensado, ele pode ser indicado sim. Perfeito. E o danado do leite, né? É ultra polêmico ou já está consagrado que o bichinho faz mal? Eu acredito que nenhum alimento ele pode ser taxado como vilão ou como mocinho. É tudo de acordo com a individualidade. Você viu que recentemente, agora bem recentemente, acho que foi essa semana, o secretário de saúde americano absolveu as gorduras saturadas. Não acredito. Então tem muita coisa aí, né? Já foi o ovo. Já foi o ovo, né? Já foi um monte a margarina era maravilhosa, né? Hoje não é mais. Sim. Então a gente passa aí por momentos de moda. Como é que tá o leite? Então, o leite, ele tem ali uma grande possibilidade de ser inflamatório para um paciente que tem uma alergia à caseína, que tem uma hipersensibilidade à caseína. O paciente pode não ter uma alergia, mas se sente mal ao consumir o leite. E ouvir a sintomatologia do paciente é muito importante. Não adianta a gente ficar só querendo ver papel e não ouvir o que o paciente sente. Ana Paula, eu me sinto mal quando eu consumo leite. Mas eu não tenho intolerância à lactose, eu não tenho nenhuma alergia ao leite. Então não consome, você não precisa consumir um alimento que você não tem uma digestão bacana dele, tudo bem, né? Então, se um paciente não tem uma intolerância à lactose, não tem uma alergia à caseína, uma hipersensibilidade e se sente bem consumindo leite, não tem problema algum. O que eu vejo hoje é que muitas pessoas têm intolerância à lactose, têm uma sensibilidade maior ao leite, mas é tudo de forma individualizada, né? Tanto a exclusão do alimento ou a indicação daquele alimento. Foi como eu falei, o alimento passa uma informação que para você pode ser uma informação ótima, mas para mim não. Então, é sempre de forma individualizada. O pessoal diz que
leite é um alimento que é para o filhote, que não é para adulto, né? Que não é para uma série de situações como essa que, independente de você ser intolerante ou tolerante, ele é um produto que não deveríamos consumir. O que você acha disso? Então, essa questão está muito relacionada à mudança da caseína. Existiu ali, em um período, vários cruzamentos ali de vacas e houve uma alteração da caseína desse leite. Então, hoje, a prescrição para um paciente que gosta de leite é consumir um leite A2, onde você tem uma caseína onde a gente consegue fazer uma digestão adequada, entendeu? Isso é uma ótima dica. Isso, é o leite A2. Você sempre procurar um leite A2, de preferência, gente, não de caixinha, né? Mas um leite A2 de garrafinha, de vidro que já vende, é bacana. Por que não consumir o leite de caixinha? Porque o de caixinha tem uma série de conservantes, de espessantes, tem uma série ali de produtos para que ele dure mais tempo na prateleira. O longa-vida. O longa-vida. O de garrafinha, ele dura muito pouco tempo, né? Então tem muito... Não tem esses conservantes, né? Conservantes, Muito bacana, demais. E me diga uma coisa, e o danado do glúten? É a mesma coisa do leite, né? Tem pacientes que vão ser alérgicos ao glúten, tem pacientes celíacos que não podem consumir o glúten. Explica a diferença de um paciente, desculpe ter te interrompido, mas explica a diferença entre um paciente que tem uma doença celíaca, ou seja, tem uma patologia relativamente grave ao consumo de glúten, a um paciente que não se sente bem com glúten, tem dor de cabeça, tem uma digestão impactada, tem outros problemas. Vamos separar essas duas coisas. Fala para o nosso público. A doença celíaca é uma doença autoimune. É uma doença no sistema imunológico do paciente. E esse sistema imunológico, ele identifica aquele glúten como um agressor. E aí ela vai ter uma série de sintomas quando ele consome o glúten. Vai ficar com o intestino mais solto, o intestino mais preso, vai ficar com distensão, vai ter uma série de sintomas que é muito individual de paciente para paciente. A alergia ao glúten ou a hipersensibilidade ao glúten é quando o paciente consome aquele glúten e ele vai ter ali, por exemplo, sintomas até extraintestinais, uma dor de cabeça. Ou então o braço fica todo pipocado, fica com alergia, né? Então são sintomas que ele percebe que ao consumir o glúten piora. E aí, tirando o glúten, ele vê a melhora e fala, bem, é o glúten, né, que pode estar causando isso. Então, foi o que eu falei. Às vezes o paciente fala assim, eu acho que eu tenho uma alergia ao glúten. Eu faço todas as alergias, não tem alergia. Faz todas as alergias, não tem alergia. Vai fazer a avaliação de doença autoimune, não tem a doença autoimune, não tem a doença celíaca, mas ele come, ele se sente mal. Eu falo, bem, tira. Você está sentindo que o glúten tem essa alteração, é porque você pode ser sensível a esse glúten, né? Geralmente eu digo para o paciente assim, se tiver no rótulo não tiver escrito assim, não contém glúten, entenda, contém glúten. Essa é uma boa dica? E outra também, tem pacientes que são alérgicos ao trigo, né? E não ao glúten. Especificamente, né? O trigo, ele é contaminado com a nossa legislação permite que a gente tenha bichinhos, tenha barata, tenha inseto no nosso trigo. Então, o ácaro da farinha ou insetos presentes na farinha, fragmentos de insetos presentes na farinha, pode desencadear processos alérgicos no paciente. O meu filho tem dermatite atópica. Ele não tem nenhum problema com o glúten, mas quando ele come farinha, ele piora a dermatite, por conta porque ele é muito alérgico à baratinha, a pernilongo, ele é alérgico a esses insetos, né? Sim. E aí, como a gente tem essa permissão, ele vai ter essa alergia. Eu acho que existe uma realidade muito grande que nossa população, especialmente depois da pandemia, gerou um grupo muito grande de pessoas ansiosas, muita gente depressiva, muito problema de sono. Acho que a pandemia foi um fermento no que já havia, né? Ansiedade, sono, melancolia, tristeza, depressão, isso é pandêmico na sociedade, eu vejo dessa forma. Como a alimentação pode ajudar? Outro dia eu li um artigo falando exatamente isso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E eu acredito muito que a pandemia tenha mudado, tenha acelerado todo esse quadro por conta de mudanças de rotina. Nós precisamos de rotina. Assim como o bebezinho precisa de rotina, o ser humano precisa de rotina também. Então, a gente tem ali um ciclo circadiano
que a gente deveria estar acordado durante 12 horas e dormindo 12 horas, né? Seguindo esse ciclo noite e dia. A pandemia mudou muito isso, as pessoas ficavam acordadas até mais tarde, trabalhando em casa. Então, toda essa rotina mexeu muito com a cabeça das pessoas. E isso acelerou muito esse processo. Quando a gente pensa nisso, em ansiedade, em depressão, o olhar acima de qualquer coisa é no intestino. A gente tem que olhar o intestino do paciente, porque existe uma conexão direta intestino-cérebro, e esse intestino altamente permeável, esse intestino onde você coloca alimentos altamente inflamatórios ali, pode piorar significativamente a produção desses neurotransmissores. Então, o primeiro olhar é no intestino. E depois a gente vai trabalhar todo esse equilíbrio ali de neurotransmissores, estimular a produção de serotonina com esses alimentos que eu falei, alimentos ricos em triptofano, vitamina B6, magnésio, entender se o paciente tem alguma deficiência de vitamina D, ômega 3 é muito importante, a nossa alimentação é muito falha em ômega 3, a gente não consegue ter uma alimentação rica em ômega 3, os alimentos mais ricos em ômega 3 são os peixes de água fria. A gente não consome, né? Peixe de água... A gente não consome um salmão sem ser de cativeiro. A maioria dos salmões são de cativeiro e não tem ômega 3. Um peixe que é muito barato, que tem ômega 3, é a sardinha. Mas quem come sardinha aí 3, 4 vezes na semana? Não come. Então, a suplementação de ômega 3 é muito importante, como sendo um suplemento ali anti-inflamatório, realmente melhorando todas essas condições. Tem muitos estudos bacanas de ômega 3 e depressão, inclusive. A gente também tem ali quadros de alteração de dopamina. A mulher sofre muito, né, com alteração de dopamina e serotonina nesse caso de menopausa. E a dopamina, por exemplo, ela está associada a alguns alimentos que são ricos em tirosina. O que tem tirosina? A maca peruana tem tirosina, que pode melhorar a produção ali de dopamina, melhorando esse quadro de anedonia muito frequente na menopausa, falta de prazer por coisas antes prazerosas. Vamos sair, você chega para sua esposa e fala assim, nossa, vamos sair, vamos comer alguma coisa hoje? Não tô afim, quero ficar em casa. Uma amiga chama, vamos no cinema? Não quero mais ir pro cinema. Vamos fazer atividade física? Você é adorável para atividade? Não quero ir para atividade física. A pessoa não quer fazer nada. Então, pode ser ali um quadro de uma dopamina alterada. Então, dar alimentos ali ricos em tirosina vai melhorar essa dopamina também, né? Então, a alimentação, ela acaba tendo muito essa influência e, como eu falei, ter um aporte adequado de proteína, porque esses aminoácidos, tirosina, triptofano, eles vêm do consumo adequado de proteína, né? Sobre consumo de cálcio, né? Tem uma história, o osso está fraco, terceira idade, tem que consumir cálcio. Fato, mito ou realidade? O cálcio, ele é muito importante. Cálcio eu digo cálcio fora da alimentação. Cálcio via suplementação? Suplementação. Hoje, o ideal é que a gente não suplemente cálcio fora... que você tem ali um paciente que realmente não consuma nada de cálcio. E o que a gente tem hoje de indicação antes de fazer qualquer suplementação de cálcio para uma mulher menopausada, é importante que você faça um exame de PTH, cálcio iônico, cálcio urinário de preferência, avaliar se realmente ela está consumindo ali uma quantidade de cálcio adequada, estimular que ela consuma esses alimentos ricos em cálcio, ao invés de dar uma suplementação de cálcio por conta ali do risco de uma calcificação arterial, o cálcio adora o tecido mole, né? Então ele vai viajando ali no teu corpo. E se tiver que dar um cálcio por conta de uma paciente que realmente não consome nenhum alimento que tenha cálcio e ela realmente está numa deficiência de cálcio, associar sempre a vitamina D, a vitamina K e magnésio. Eu tenho que me lembrar se eu lembro de alguma paciente que realmente precisasse... mas assim, é muito difícil. Eu tenho que lembrar. Dentro da nossa alimentação de hoje... Agora, a quantidade de cálcio que é vendido na televisão... Nossa, isso e o pior que eu atendo pacientes que vêm com suplementação de cálcio altíssima, né? Vem com suplementação de cálcio e vira aterosclerose, vira cálculo renal e assim por diante. Engraçado que outro dia eu estava lendo um caso de labirintite por conta de excesso de cálcio. O cálcio ele calcificou ali no labirinto mesmo, em quadro de labirintite. Verdade, acredito completamente. E o consumo de doces adoçados, tem adoçante seguro? Eu sempre peço para o paciente não consumir nenhum tipo de adoçante, para ele treinar o paladar dele, para que ele curta o sabor dos alimentos. Então, existe alimento que é mais amargo. Então, beleza, você não precisa botar adoçante nesse alimento
amargo, porque ele é amargo. Você tem que curtir um pouquinho o sabor do amargo. A gente tem na nossa língua papilas gustativas, do doce, do amargo, do azedo, do salgado. Se a gente come todo dia doce, seja ele um doce fake do adoçante ou um doce realmente do açúcar, eu tô super estimulando a produção de papilas gustativas do doce. E aí, quando eu como um alimento amargo, ele é extremamente amargo. Quando eu como um alimento azedo, ele é extremamente azedo. Então, a primeira questão, quando a gente vai desensibilizar essa necessidade do doce do paciente, é tentar equilibrar essas papilas gustativas, dando o quê? Mais alimentos amargos. Na salada, por exemplo, alimentos com a rúcula, a chicória, a escarola, que são folhas mais amargas, para que ele vá equilibrando essas papilas gustativas e naturalmente vá reduzindo a necessidade pelo doce. Então, quando a gente pensa em reduzir a necessidade pelo doce, a gente tem esse equilíbrio de papilas gustativas, que é importante, colocando mais alimentos azedos ali também no dia a dia, um maracujá para ele comer, um morango, um chazinho mais amargo, para que ele vá equilibrando as papilas. É claro que tem mulheres, principalmente quando estão ali numa queda muito grande de serotonina e dopamina, sente necessidade maior de consumir o doce. E aí a gente vai buscar alimentos naturalmente doces. Então vai pegar uma banana, vai colocar no micro-ondas ou botar ali no forno, vai deixar ela ressecar um pouquinho, né? Porque ela tende a ficar mais docinha, colocar uma canela, porque ela vai ficar mais docinha. Então, aos pouquinhos, a gente vai desensibilizando essa necessidade pelo doce. É uma forma muito mais assertiva do que você trocar o açúcar pelo adoçante. O stevia é o adoçante melhor, porque o stevia tem um finalzinho doce. Desculpa, um finalzinho amargo. Sim. E aí você não tem essa confusão tão grande de você estar colocando doce toda hora no teu... trazendo esse açúcar fake e não desensibilizando esse paladar doce. Então, o primeiro fato é desensibilizar o paladar doce, para você querer cada vez menos o açúcar, porque você equilibrou as papilas gustativas. E dar alternativas para esse paciente de alimentos que tenham um sabor doce natural, uma tâmara. Aquelas tâmaras jumbo, elas têm um sabor doce bem docinho e natural, é da tâmara. Ótimo para você. Uma banana é docinha, uma manga é docinha. Então, dar esse alimento doce na necessidade que você quer o doce, mas o alimento naturalmente doce, não buscar um alimento com sabor doce, né, por conta de um adoçante. E me diga agora, pergunta sobre água. Uhum. E em diferentes momentos da vida a gente consome mais ou menos água, e em que momento a gente muda? Olha, eu acredito também que tem pessoas que tendem a beber menos água mesmo, né? Que não gostam. Tem paciente que fala, não gosto do sabor da água. O sabor da água não tem sabor, né? Mas tudo bem, tem paciente que não gosta. Mas eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai bebendo menos água. Tem muito paciente que fala, tem toda hora eu quero ir no banheiro. E aí eu não quero ir no banheiro toda hora. Ou no momento de trabalho ali, né? Você está sentado atendendo. Se eu tomar os 3 litros de água que eu preciso ao longo do dia, eu não vou atender. Toda hora eu vou ter que levantar e ir ao banheiro. Então, dependendo da profissão, dependendo ali se você você está mais velho e tende a ter ali uma necessidade de ir ao banheiro mais vezes por conta realmente ali de uma condição do envelhecimento, que você tende a ir mais no banheiro, você vai diminuindo essa ingestão hídrica, né? E água é primordial. Eu falo assim, às vezes que o paciente chega, ele fala assim, nossa, Nutri, tem que melhorar tanta coisa, então vamos começar do início? Começa a beber água, pelo menos. Né? Começa da próxima consulta, a gente vem com outras metas aí, mas pelo menos começa a beber água. Então, a gente tem, estatisticamente, a maior quantidade de eventos adversos com acidentes noturnos com a terceira idade é exatamente na hora de levantar à noite da cama para ir no banheiro. Eu costumo dizer que não pode ter moringuinha de água bonita, colorida do lado da caminha para beber água durante a noite, que às vezes a boca seca não é bebendo água que resolve, né? A secura da boca não é desidratação. Como é que você orienta essa água noturna, que a gente sabe que é a hora que quebra o fêmur, é a hora que tem acidente, é a hora que cai, é a hora que se machuca? Até que horas você orienta para beber água? Você faz alguma restrição noturna? Para esse tipo de paciente, eu peço para ele tomar água dentro da necessidade que ele precisa de água ao longo do dia. Eu peço para ele tomar água até no máximo ali 5, 6 horas da tarde, dentro dessa necessidade, para que ele não tenha que levantar toda hora para ir no banheiro. Você é mais rigorosa que eu. Né? Eu deixo beber até umas 7, 8. Mas eu sou rigorosa porque o paciente não cumpre, né? Aí ele vai falar assim, vou beber 8 até que dá, né? Até mais um pouquinho mais tarde. Um pouquinho mais tarde que dá, também dá. Muito, muito, muito bom.
Coisas naturais. Como é que a gente considera que uma coisa é natural, alimento é natural, e isso é seguro para a gente autorizar um paciente? Quando a gente olha assim, produtos orgânicos, não orgânicos, o quanto é importante ele ser orgânico, não ser orgânico? Onde está o perigo dos inseticidas, dessas produções de alimentos? O que a gente deve procurar em termos de segurança? Então, quando a gente pensa em alimentos ali com agrotóxicos, né, já tem muitas evidências científicas mostrando do perigo do agrotóxico, principalmente para a saúde da mulher, né, como um todo. Por quê? Esse agrotóxico ele precisa ser metabolizado nesse fígado. E o fígado é um dos órgãos mais importantes para a saúde da mulher. Por quê? Porque é ali no fígado que a gente metaboliza principalmente o estradiol. E principalmente a mulher no climatério, na menopausa, ela tende a ter uma predominância estrogênica, porque o estrogênio tende a diminuir de forma mais lenta em relação à progesterona. Mulheres, por exemplo, com endometriose, com mioma, com lipedema, ela precisa metabolizar bem esse estradiol, que é lá no fígado que acontece essa metabolização, e também no nosso intestino pelo estroboloma, que é um pool de bactérias que tem ali no nosso intestino. E os alimentos com agrotóxico, eles sobrecarregam esse fígado por conta dessas toxinas que têm que ser metabolizadas. O ideal seria, dos mundos, que a gente consumisse só alimentos orgânicos, que a gente também sabe que a gente encontra mais nutrientes nos orgânicos do que nos alimentos com agrotóxico. A biodisponibilidade desses nutrientes são maiores do que nos alimentos que têm agrotóxico. É claro que a gente não consegue fazer uma alimentação 100% orgânica no nosso dia a dia, porque a gente come na rua, porque muitas pessoas não têm acesso a esses alimentos, é longe de casa, uma feira com orgânico, vai comprar no mercado, é muito mais caro, né? Então nem todo mundo tem a possibilidade de estar consumindo um orgânico. O que eu peço para os pacientes é, aqueles alimentos que você come na forma in natura, dê preferência para consumir os orgânicos, né? O que você cozinha em casa, você pode ali fazer ele sem ser orgânico, mas colocar ali aos pouquinhos os alimentos orgânicos no dia a dia. O ideal seria esse. E claro, potencializar a saúde do fígado. Se você não consegue ter uma alimentação 100% orgânica, você tem que potencializar a saúde desse fígado, consumindo, como eu falei, alimentos que têm mais o sabor amargo, ele ajuda o fígado a trabalhar. Consumir o sabor amargo que está onde? No chá verde, num chá de dente de leão, numa rúcula, numa chicória, numa escarola. Consumir os chás amargos, consumir as crucíferas, que são o couve-flor, brócolis, tudo isso ajuda o nosso fígado a trabalhar. Óbvio, evitar a carga glicêmica muito elevada na dieta, porque você pode aumentar o risco de uma esteatose hepática. Tem ali gordura no fígado, que é a esteatose hepática, esse fígado está doente, ele não está trabalhando da forma adequada, você não vai detoxificar essas toxinas da forma adequada. Então, proteger o teu fígado é muito importante também em relação a isso. A gente fala cada vez mais sobre genética e epigenética. Uhum. Existem testes genéticos que são imprescindíveis? Eu não digo que são imprescindíveis os testes genéticos, mas eles também não são uma sentença, mas é um mapa importante na investigação do paciente. Uhum. Então, a gente tem uma avaliação antropométrica que é importante, a avaliação da rotina alimentar do paciente é importante, a avaliação dos exames laboratoriais também é importante. O exame genético ele chega para agregar em mais uma avaliação ali do paciente, para a gente entender ali as vulnerabilidades desse paciente, como se fosse realmente um mapa, e a gente ter ali de forma bem mais precisa o que a gente vai investigar no paciente, como que a gente vai olhar esse exame laboratorial e como que a gente vai prescrever tanto uma alimentação, tanto uma estratégia ali nutricional, um plano alimentar, como uma estratégia de suplementação para esse paciente. Te pergunto sobre a bioimpedância também, ela é imprescindível? A bioimpedância ela é importante quando bem feita, né? A bioimpedância tem critérios, você tem vários, você não pode tomar água antes de fazer a bioimpedância, você não pode fazer atividade física antes de fazer a bioimpedância, você não pode comer antes de fazer a bioimpedância, tomar cafeína antes de fazer a bioimpedância. Então,
fazendo ali todas as recomendações e preparo para fazer a correta bioimpedância, e dependendo da bioimpedância, não é qualquer bioimpedância, tem aquelas balanças de bioimpedância que você compra em farmácia. A precisão é bem menor, né, do que uma bioimpedância, onde você trabalha ali com uma bioimpedância de última geração, onde você pega ali os 4 pontos para fazer uma avaliação correta, uma bioimpedância que você faz em consultório, por exemplo, né? Então, a gente sempre compara a bioimpedância com um exame chamado de densitometria de corpo total, que é o padrão ouro para investigar realmente o quanto de músculo e o quanto de gordura esse paciente tem. Então, existem bioimpedâncias hoje no mercado que têm um padrão muito parecido à densitometria de corpo total, outras não. Mas, para mim, uma das formas de avaliação corporal que a gente consegue enxergar bem a fundo um percentual de gordura e até mesmo um quadro ali de uma baixa massa muscular no paciente, né? Trazendo para o meu mundo, que é o mundo da dor, a última dica que eu vou te pedir para a minha população, paciente de dor crônica. 3 alimentos são imprescindíveis que todo mundo que tem dor crônica deve consumir. Não, vamos colocar aqui. Eu acredito que as gorduras boas, abacate, oleaginosas, azeite, são imprescindíveis. Quando a gente fala aqui de suplementos, a gente tem a curcumina, que é muito importante, ela inibe ali COX-2, prostaglandinas, que é importante para um quadro de dor. O gengibre também é muito bacana. Evitar alimentos com alta carga glicêmica, consumir alimentos com baixa carga glicêmica, evitar uma quantidade muito alta de açúcar, farinha, consumir ali de forma controlada esses carboidratos ali que tem muito açúcar ao longo do dia, você tem um controle melhor dessa dor. Mas o que aqui que eu me lembre? Eu acho que é basicamente... E evitar esses alimentos que têm um potencial mais inflamatório. Eu acho que isso é muito importante também. 3 coisas que não pode consumir. Estão proibidos. Açúcar, farinha branca e ultraprocessados, com certeza. Quando eu falo em ultraprocessados... Dá exemplo de ultraprocessados que são muito corriqueiros. Por exemplo, agora saiu um alarme que presunto é cancerígeno. A gente está falando exatamente disso. De embutidos, de pacote, tipo bisnaguinha, os pães de pacote, principalmente essas bisnaguinhas, biscoito recheado, tudo isso é ultraprocessado. Tudo que tiver conservante, colorido. Sim. E esses alimentos de crianças. Isso deve ser. Gelatina, né, gente? Gelatina. Falando de gelatina, né? Gelatina é o quê? É um pó cheio de corante ali. E açúcar. Quando não é açúcar, é adoçante. Adoçantes, na maioria das vezes, à base de sucralose. Sucralose que já tem estudos que piora a microbiota intestinal. Então, eu falo que a gelatina é aquela vilã com cara de mocinha, sabe? Todo mundo consome, tá lá nos hospitais, todos gelatina tem nos hospitais como sobremesa, mas é altamente ali prejudicial para o nosso corpo. Onde estão os nutricionistas desses hospitais? Não sei. Eu queria que você me desse um recado aqui, olhando para a nossa câmera, falasse com a nossa população aqui de pessoas que assistem ao nosso canal, que são não só pacientes, familiares, cuidadores, profissionais de saúde, o recado da Nutri. Nutri que atende gente que sofre. Aqui é a nossa turma, pessoal sofredor, pessoal que está querendo melhorar a qualidade de vida, melhorar suas dores, melhorar seu desempenho, sua performance, sua longevidade. O que você pode dar de dica assim, especial? Recado para ficar na cuca. Eu acho que o mais importante é que você não é um diagnóstico. Isso é muito importante, porque o paciente que sofre com dor, ele fica com aquilo de forma crônica na vida. E ele acha que aquilo é tudo que ele tem, é aquela dor. Então, entender por trás da doença que ele não é um diagnóstico, que ele tem que buscar realmente alternativas e profissionais que olhem para ele de forma individualizada. A nossa sociedade, ela está muito acostumada com algo imediatista. Eu quero um remédio para melhorar a minha dor. E não é isso, é um olhar mais a fundo para ele, é entender a alimentação dele, entender o emocional dele, entender as rotinas de vida dele, os hábitos que ele está tendo, para aí sim ele melhorar a causa dessa dor. Então, eu acho que os pacientes hoje, eles têm que sair um pouquinho dessa questão que o problema da vida dele é essa doença. E ele não é um diagnóstico, ele é uma pessoa por trás dessa doença que precisa ser olhada de forma individual.
Se você gostou tanto quanto eu desse episódio do A Dor Nossa de Cada Dia, curte, compartilha, se inscreva no canal e aproveita. Aqui estamos com o nosso tratado Medicina da Dor, que nós escrevemos, eu e Carlos Marcelo de Barros. Nós estamos com uma promoção, você vai ver aqui embaixo, ó, nosso link da editora Ateneu. Nos acompanhe, esteja conosco. Muita coisa que a nossa Ana Paula Martins trouxe de novidade, de informação incrível a respeito do mundo da nutrição e das suas relações com longevidade, qualidade de vida, melhora da dor, melhora da performance. Cara, eu aprendi muita coisa hoje. Esteja conosco. Até o próximo episódio.